Sim, ok. Com uma apresentação dessa, até achei que ele estava falando de outra pessoa. Eu pensei, será que é outro cara e não me avisaram, trocaram o palestrante? Mas nada disso é por capacidade ou talento. Isso é compromisso com a lei de Deus, minha gente, ok? Porque a gente está aqui para isso. A vida é para isso. E graças a Deus a gente tem a bênção de reconciliar o nosso passado através da arte da palavra, utilizando muitas vezes, redirecionando os nossos defeitos para coisas boas, né? A nossa paixão pelo palco, pelo microfone, né? Então a gente tem a oportunidade de redirecionar isso para o bem. A depressão não é um assunto fácil de falar. Eu já falei sobre isso algumas vezes. E essa palestra de hoje eu dei uma reeditada nela a pedido da casa, para a gente comentar um pouco, entrar um pouco nas consequências da depressão. Vamos falar muito pouco sobre as causas, os tratamentos e tal, porque um grande problema social hoje em dia são as consequências da depressão. É chamado de o mal do século, o mal do terceiro milênio. Atinge indiscriminadamente todas as camadas sociais e religiosas do planeta. Pobre, o rico, o católico, o protestante, o espírita, ninguém está livre disso. Por que será? Até psicólogos, que sempre tratam a depressão, atendentes fraternos que lidam com esse assunto todas as semanas, podem cair em depressão. O que toda essa gente tem em comum para esse mal atacar toda essa gente? Teria que ter uma classe, um tipo de gente que tivesse imune a isso. Mas tem que ter algo que tem em mim, que tem nele, que tem em todo mundo. E é onde está a raiz disso tudo. Nós, como espíritas, sabemos que a nossa alma é eterna e que o nosso corpo é um resultado das necessidades dessa alma. Mas em que sentido? Como assim? Temos que saber que não falamos só para nós. Consegui. Temos que saber que não falamos só para nós. Eu lá no Peace Knowledge, eu sou atendente fraterno também. Mais uma vez, é dever muito, né, gente? Não é nenhum privilégio, não é assim por ser bonzinho, mas é porque a gente fez muita coisa errada. Bom, de qualquer maneira, é uma tarefa que eu adoro. Eu tive chance de ter contato com vários problemas que afligem a humanidade. Não somente de espíritas, porque nós recebemos não somente espíritas, recebemos pessoas que são protestantes, até ateus. Então, é um mal que aflige todo mundo e procura-se ajuda em várias partes. A psicologia já tem grandes avanços, a medicina, a psiquiatria. E o último recurso sempre, quando não tem mais nada, é o centro espírita. Não sei se todo mundo já teve essa impressão de que as pessoas tentam de tudo, então quando nada funciona, vamos no centro espírita, que eles são mágicos. Eles dão um passe e acabou o problema. Mas não é bem assim. Bom, a pergunta 614 do Livro dos Espíritos começa a nos trazer um pouco de luz sobre esse assunto. Quando se pergunta o que é a lei natural, o que se deve entender por lei natural? É a lei de Deus. Gente, eu botei um background, está aparecendo um background azulzinho aí? Não? Eu coloquei. Aqui está aparecendo. Bom, tudo bem. A resposta dos espíritos
é que a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem, indica-lhe o que deve ou não fazer, o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Okay? Sabemos que, também nos foi dito que a felicidade não é desse mundo. Então, basicamente isso quer dizer que nós todos estamos afastados da lei de Deus. Uns mais que os outros. Né? Estamos tentando nos aproximar dela. Mas temos muita coisa nos arrastando para trás. Os médicos nos trazem quanto às causas da depressão como sendo um desequilíbrio químico de neurotransmissores no nosso cérebro. Um autor britânico, Johann Hari, ele fez uma pesquisa no mundo inteiro sobre depressão. Ele foi em vários países, conversou com pessoas de diversas culturas e tal, e ele identificou 9 causas da depressão, sendo classe social, status financeiro, tudo isso. Vários fatores, são 9, a gente não vai se deter muito nisso. E ele também pesquisou os tratamentos, como muitas pessoas saíram disso. Vários experimentos e tudo. E 2 dos tratamentos que ele ressaltou no livro, que ele comentou no livro dele, um deles é trabalho voluntário, que ele descobriu que funciona, porque ele entrevistou pessoas que se dedicaram a isso e conseguiram vencer a depressão através disso. E o outro é a prece. E ele falou nesse momento, já no fim do livro, ele falou que para ele a prece não funcionaria porque ele é ateu. Mas ainda assim ele colocou no livro, porque o interesse dele era o quê? A verdade. Então, vindo de uma pessoa que nem sequer acredita em Deus, que a prece vai nos ajudar, isso é uma grande coisa. Então, temos recursos. Né? O livro dele chama-se Conexões Perdidas. Eu não sei se tem em português. Eu li esse livro, aliás, eu escutei esse livro em inglês. E eu não sei se existe em português. Chama-se Conexões Perdidas. É um livro interessante. E, claro, como a ciência tem nos trazido grandes avanços, grandes respostas, mas eu falo que a ciência ela chega numa parede. Eu chamo a grande muralha da ciência. E o espiritismo acompanha a ciência até esse paredão e passa dele. Então, sempre o espiritismo nos traz um recurso a mais. Nos traz algo que vai nos ajudar tanto a nos consolar, vai nos fortalecer para poder enfrentar essas provas. A outra pergunta que eu selecionei para hoje é a 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? A resposta é bem grande. Deus lhes impõe a reencarnação, ou a encarnação, como fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão, ou prova, né, no nosso caso. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Ou seja, nos é dado um corpo para passar trabalho, para a gente experimentar a dor física, o ciúme, a raiva, a ingratidão. Isso é o que diz aqui, não é? Sofrer as vicissitudes da existência corporal. Então, se a gente está passando por essa vida com determinado sofrimento, passando trabalho, decepções, doença, parabéns, a gente está usando o corpo para que ele foi desenhado, para que ele foi feito. Ele foi dado ao espírito para trazer essas experiências, para trazer esse aprendizado. É ruim? Nem sempre é bom. Mas nós temos que
começar a analisar a vida, eu digo nós porque mesmo nós, espíritas de longa data, muitas vezes pensamos em nós como esse corpo. E nós não somos esse corpo. Esse corpo vai ficar aqui, com o crachá dele, que pode dizer faxineiro, diretor, presidente, CEO. Esse crachá vai ficar. E nós vamos seguir. Esse corpo fica com todos os seus títulos. E o espírito segue com as suas conquistas. Se nessa existência ele deixou de ser um pouco arrogante, um pouco cruel, mentiroso, desonesto, ele vai seguir com essas conquistas. Qualquer virtude que nós conseguirmos direcionar para o bem, vai seguir conosco. Este assunto é um assunto bem pesado, bem sério. Eu tenho que confessar que eu refiz essa conversa várias vezes. Porque nós temos um compromisso grande com a verdade. A verdade vai nos libertar. Mas essa verdade, ela tem que ser trazida em doses pequenas para evitar de magoar. É fácil para quem nunca passou pela depressão fazer uma pesquisa, vir aqui e repetir um monte de palavras. Mas, basicamente, é difícil uma família hoje em dia que não tem alguém passando por isso. É difícil um ambiente de trabalho onde a gente não conheça alguém que está passando por isso. E, nesse caso, nós precisamos ter compaixão. E foi em nome da compaixão que eu modifiquei várias vezes. Eu pensei, eu refiz, eu gravei e eu escutei. Eu disse, não, eu não posso falar isso. Eu não posso. Né? Não é essa a proposta. A proposta é levantar, é socorrer. Então, para executar, onde é que eu parei? As vicissitudes do corpo, da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Ou seja, nós somos partes ativas da criação. Deus fez a sua obra perfeita, mas incompleta. E nos toca trabalhar nela. Conforme crescemos, nos conscientizamos mais da nossa parte. E assim podemos fazer mais. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com essa matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Então, meus irmãos, o corpo é um instrumento. Um instrumento para cumprir as ordens de Deus, para cumprir a lei de Deus. Certo? Nossa conversa hoje deve durar em torno de 40 minutos, 45. A semana, eu não sei quantas horas tem uma semana, quantos minutos tem numa semana. Passamos todos os minutos da semana, basicamente, em função do corpo. Uma roupa, é tudo, é o carro, é o trabalho, é comer. Passamos, às vezes, um tempo longo analisando o menu de um restaurante, preocupado com o sabor da comida, para o corpo. Aí o cara vem aqui, fala 40 minutos, acha que está kit com a lei de Deus. Não está. Precisamos passar mais tempo, dedicar mais o nosso tempo a essa tarefa, ao que nós viemos fazer. Viemos sofrer as vicissitudes da matéria. Em termos, porque viemos também auxiliar nossos irmãos a passar por essas provas. Viemos fazer a parte que nos cabe da criação, que é o progresso
a lei de sociedade, a lei de trabalho, tem várias leis, são 10 leis no livro dos Espíritos, justiça, amor e caridade, mas então nós recebemos um instrumento, e esse instrumento é o corpo. Esse corpo vai nos permitir interagir com a matéria, vai nos permitir melhorar as condições de vida, vai nos permitir auxiliar quem necessita. Hoje temos a misericórdia de Deus, já nos permitiu criar anestesia, olha só, anestesia, gente. Houve uma época que era tudo sem anestesia. Faziam lobotomia sem anestesia, entendeu? Então, como humanidade, já crescemos o suficiente para ter vários méritos perante as leis de Deus. Pessoas que têm problema de locomoção, hoje temos vários recursos, né? Cadeiras de roda, hoje em dia cadeira elétrica. Então, a nossa interação uns com os outros está trazendo bastante progresso, está trazendo bastante alívio às nossas próprias dores. O Espiritismo são alguns anos já como atendente fraterno no Peace and Knowledge. Então a minha conclusão até agora é que a depressão é resultado de uma desarmonia da alma. Desarmonia essa que causa, inclusive, um desequilíbrio de neurotransmissores. É possível. O corpo é resultado da alma, não o contrário. Então, o que acontece no nosso corpo físico é muito possível que seja o resultado do que vai dentro da alma. Mas como fazer, então, para harmonizar a alma de maneira mais sólida, de uma maneira onde a gente consiga passar pelas decepções, pelas provas do dia a dia, sem cair em depressão? Temos hoje uma geração que eu falo que é a geração de cintura rígida. Eles não juntam nada do chão, não é? Os jovens hoje, eles deixam cair alguma coisa, a gente entra no quarto de um jovem, tudo no chão. Então eu falo que é uma geração de cintura rígida. Eles só enxergam, talvez assim, no nível do olho. E eles têm muito acesso à informação, super inteligentes, praticamente não tem desafios, porque todas as competições todo mundo ganha um troféu, para não se sentir menos que o outro. Então é uma geração que o nosso amor, o nosso cuidado está despreparando eles para a vida, não é? E isso tem que começar em casa. Nós, como pais, temos que modificar a nossa maneira de proteger nossos filhos. Temos sempre que proteger, mas temos que deixar eles também aprender a vicissitudes da existência corporal. Eles têm que aprender, não adianta. Tem que ser amigo, tem que ser pai, tem que ser mãe, tem que dar carinho, mas tem que dar disciplina. Não é? Como fazer para a alma se harmonizar? Nós vimos no slide anterior que se nós nos aproximarmos da lei de Deus, vai garantir a nossa felicidade. Mas aí alguém sempre me pergunta, mas qual é a lei de Deus? Como é que eu faço? Onde é que eu encontro essa lei? Que eu vou agora e vou executar essa lei. Os livros espíritas nos trazem a informação de que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Mas por via das dúvidas, ele já mandou vários emissários que nos trouxeram assim, ó, está aqui a lei de Deus.
não é? Porque a gente esquece de olhar para dentro, ela está na nossa consciência, e a gente só olha para fora. Quando perguntaram a Jesus o maior de todos os mandamentos, ame a teu Deus sobre todas as... Eu acho que eu tenho aqui. Uhum. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, isso resume o que veio trazer Confúcio, Buda, Moisés, todos os profetas que vieram antes, todos os enviados de Deus, estão resumidos nesse parágrafo. Como pode um parágrafo resolver um problema da humanidade, onde existem milhões de leis do mundo físico para fazer a gente andar na linha, e assim mesmo é difícil? Tudo isso se resume num parágrafo. Então quer dizer que, se eu amar o próximo como a mim mesmo, eu estou ok? Bom, aí a gente começa o grande desafio. Porque nós temos, minha gente, ainda assim um passado para reconciliar. E nós pedimos, imploramos, choramos por uma oportunidade de reencarnar, para poder recuperar isso. Então nos toca amar o nosso próximo, mesmo quando o próximo é aquele inimigo de milênios, que a gente já se perseguiu, já se vampirizou, já foi obsessor um do outro por várias encarnações. É preciso amar esse próximo, porque tem próximo que é difícil de amar, né? Fala sério. E quem não tem nenhum desses próximos que é difícil de amar, possivelmente você é o próximo que é difícil de amar, né? Se você acha que não tem alguém problemático na sua família, é você mesmo, né? Bom, brincadeiras à parte, nos toca então descer do nosso pedestal, olhar olho no olho com a criatura humana, estender a mão para quem for, pedir perdão, perdoar, para nós conseguirmos então harmonizar a nossa alma, porque é muito difícil no dia a dia, porque nós nos importamos demais com o corpo e muito pouco com a alma. Quando eu me dei conta do horário, eu estava ainda revisando tudo que eu ia falar. E eu estou fazendo hora, matando um pouquinho de tempo para poder vir, para chegar um pouco adiantado, né? Porque eu gosto de estar adiantado. Eu olho o relógio às 6 horas, 6:01. Aí eu vejo um mapa, são 55 minutos para chegar até aqui. Com chuva. Aí a harmonia da alma, para onde é que vai? Acabou, né? Acabou a harmonia da alma. Aí eu pego o carro, saio correndo. Aí eu puxo o flyer que o Etienne me mandou. Olhei, começa às 7:30. Graças a Deus. Senão eu ia ligar e dizer, olha, cara, eu estou atrasado. Mas esse é meu único defeito. Bom, eu estou brincando, não é, tá? É, modesto, é. Estou brincando, não é, não. Bom. Vamos falar agora, minha gente, de uma das consequências atuais da depressão. É talvez a pior, com certeza deve ser a pior das consequências, que é o suicídio. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que Ele coloca sua mensagem em toda parte. Assim como aprendemos que os emissários das sombras
estão sempre esperando uma oportunidade da gente baixar a nossa vibração para nos influenciarem no mal, para fazer conexão conosco e de aí se aproveitarem de alguma maneira. Os espíritos elevados também. Eles esperam um momento da nossa lucidez para poder também nos impulsionar no bem. Para poder nos fortalecer na nossa tarefa. Porque a gente precisa. A gente prometeu mundos e fundos antes de encarnar. Porque a nossa consciência é um pouco diferente lá. O corpo limita muito. Né? Se a gente pegar um piloto de Fórmula 1, melhor piloto de Fórmula 1, dá para ele um Fusca com um cilindro falhando, ele ainda continua sendo um ótimo piloto, mas o que ele consegue fazer com aquele carro é limitado. Então somos nós, no corpo físico. Ele limita muito o alcance do espírito. Né? Então Deus espera. E Deus ama a todos da mesma maneira. Então é justo que Ele possa enviar a sua palavra a todos os seres humanos. É justo que se encontre palavras de otimismo, palavras de amor, numa canção até de heavy metal, porque existe. Numa fração de segundo, aquele compositor teve um momento de lucidez e havia um espírito de luz, talvez, e assoprou algumas palavras e ele colocou. A gente vai encontrar isso na poesia, na literatura. Então não pensem que pela depressão ser o mal do século, pelo suicídio ser a sua causa extrema e a mais dramática, a mais triste, nós estamos desamparados, porque nós não estamos. É só conseguirmos, por um segundo, elevar nosso pensamento. Tem um livro que eu li há muitos anos, que o autor é Paulo Coelho, não é um autor espírita, não é nem um autor que muitos espíritas gostam. Faz muitos anos que eu li, é um livro que, bem simples, ele usa uma linguagem muito simples, mas ele conta uma história que, de acordo com ele, é um pouco baseada na própria vida dele. O livro chama-se Verônica Decide Morrer. Foi até feito um filme já há alguns anos atrás. Verônica era uma executiva bem-sucedida, tinha tudo que a vida podia oferecer, era muito bonita, jovem, mas ela já tinha tudo, ela tinha conquistado tudo. E ela começa a se decepcionar, talvez, com a vida, ela começa a achar que a vida é chata. Ela fica pensando assim, ó, agora eu já cheguei até aqui, o que vai acontecer? Possivelmente eu vou casar, ter filhos, viver uma vida monótona de dona de casa. Meu marido, uma hora ele vai enjoar da minha cara, vai me trair, eu vou fazer uma brigaçada, a gente vai acabar se perdoando, vamos continuar, depois ele me trai de novo, aí eu estou naquela monotonia, eu não quero nem brigar, não quero me dar o trabalho, eu finjo que nem sei, e a vida vai, e a gente morre. Ela não tinha esperança na vida. Apesar dela ter tudo, ela não tinha a vida dela não tinha um sentido. E ela decide se matar. Ela um dia chega do trabalho, enche uma mão de comprimidos, toma, acaba sendo socorrida, é levada ao hospital, fica uns dias entre a coma e a lucidez, e acaba numa clínica psiquiátrica, porque é onde levavam as pessoas que tentavam se matar para fazer uma análise do que estava acontecendo com ela. O médico fala para ela que ela tem 1 semana de vida. E ela ainda acha ruim, porque ela queria ter morrido. Que ela vai ficar nessa clínica, que o ato dela, a tentativa de suicídio, causou um problema irreversível no coração. E o médico simulava ataques cardíacos nela com remédio, para ela acreditar. E falou, você tem 1 semana de vida. Nessa 1 semana, ela começa a interagir com outras pessoas da clínica, tenta se matar uma vez e os enfermeiros conseguem socorrer.
E ela conhece um rapaz sempre que está sempre quietinho e tal, ela começa a se envolver com ele, começa a gostar dele e ele dela. Ela começa a tocar piano de novo. E ela se dá conta. Ela se dá conta que ela não queria morrer, ela queria viver. E ela planeja fugir com esse rapaz. Ela diz que ela quer sair dali e viver os últimos dias dela. É um assunto muito forte. E eles fogem. Quando o médico fica sabendo que eles fogem, ele começa a fazer as anotações, dizendo: deu certo. O experimento deu certo. Ela quer viver. Vai daí que a conclusão é que quem tenta o suicídio, quem pensa em terminar com a própria vida, não quer morrer. Eles querem matar uma dor que para eles é insuportável naquele momento. Que tira até a capacidade da pessoa pensar em si e pensar na sua família. O Dr. Raymond Moody, ele pesquisou experiências de quase morte a vida inteira. Ele escreveu um livro chamado Vida Depois da Vida, no qual ele relata vários casos de experiência depois da morte. E há variantes de pessoa para pessoa, mas existem coisas que estão em todas as experiências. Que sempre tem um ser de luz com eles vão para um lugar bom, um lugar iluminado, e lá é dito, eles chegam à conclusão de que eles têm que voltar porque eles têm algo para terminar. Eles têm uma tarefa para cumprir aqui. Mas no caso de suicidas, ele fala que eles nunca vão para um lugar bom. As pessoas que tentam suicídio, também há variantes, mas eles vão para um lugar que eles falam que é desagradável. E aí eles são obrigados a voltar, porque também tem uma tarefa para terminar. Né? Então, isso confirma pela ciência, não é o que a gente aprende na doutrina espírita. Aí eu pergunto, não precisa responder, é uma pergunta... Exato. Exato. Qual é a pior dor que existe? Qual é a pior dor que existe? Existe gente que fala que a pior dor que existe é a que a gente sente no momento. Não é? Depois de muito meditar, depois de muito estudar, eu chego à conclusão que a pior dor que existe é a que a gente causa nos outros. Ela volta para a gente multiplicada. Assim como os atos de bondade que a gente faz voltam multiplicados, nada mais justo do que os nossos atos de egoísmo também se multiplicarem. Então a pior dor que existe é aquela que a gente causa. Principalmente nas pessoas que nos amam. E hoje, eu cheguei a ver os números, mas não faço questão de trazer os números. As tentativas de suicídio são enormes, são alarmantes. As pessoas que conseguem cometer o suicídio são alarmantes. Existe um livro por uma médica, Jennifer Ashton, que é Vida Depois do Suicídio. Ela conta a trajetória dela com um casal de filhos, depois que o seu marido, também um médico, pula da ponte George Washington lá em Nova York.
ela é a correspondente médica do show Good Morning America. E um dia ela, de manhã, veio o pessoal batendo na porta dela. Falou que o marido tinha pulado da ponte. Ali nessa hora, claro, o mundo dela desabou. Apesar deles terem recém finalizado um divórcio algumas semanas antes, eles faziam terapia de casal e ele não demonstrou sinal nenhum, nem de depressão, nem de tendência suicida. Então, esses são os casos mais graves, os que a gente não consegue identificar. E ela conta que ela conseguiu superar, com muita terapia, muito esforço, até que ela conseguiu realmente falar sobre isso na televisão. Mas ela resolveu falar sobre isso porque ela viu que ela podia ajudar muita gente. Ela podia ajudar muita gente a pensar 2 vezes antes de cometer o suicídio. Porque a dor de quem fica é insuportável. É realmente. Apesar de nós sermos espíritas, estarmos conscientes da realidade da vida após a morte, que o nosso espírito é eterno, nós somos seres eternos. Não existe uma frase, não existe nada que possa consolar a gente numa hora dessa. Uma pessoa que passa por isso. É necessário essa pessoa conseguir passar pelos estágios do sofrimento, são acho que 4 estágios, de acordo com os psicólogos. E nesse caso, a terapia ajuda muito. Claro que a oração nos fortalece. A oração, nesse momento, muitas vezes é o que nos salva. Porque a oração vai nos colocar em sintonia com os mentores, colocar em sintonia com o nosso socorro. Eu não sei quanto tempo tem, são até 8h30. Tá. Existe esperança. Sempre existe esperança. Sabemos que o mundo passa por uma etapa muito grave, que é necessário existir a crise para existir a cura, para a gente poder resolver os nossos conflitos. Oramos a Deus todos os dias, para que cada vez mais e mais as pessoas se conscientizem do amor, se conscientizem da caridade, da fraternidade e possam, dando de si, trazer um pouco de harmonia para si mesmos. Em conclusão, eu escrevi uma frase que não sei por que me veio na cabeça. Se nada do que você tem te faz feliz até agora, que é o caso da Verônica, comece a dar. Se nada que você conquistou te fez feliz, comece a doar. Aí a gente lembra do óbolo da viúva, né? Que ela doou o que ela não tinha, ou que ela tinha muito pouco. E o que nós temos muito pouco, gente? O que nós não temos, na verdade? É tempo. Não é? Doe seu tempo. A gratidão das pessoas nos alimenta. Então, quando eu falei que a gente passa todas as horas da semana, basicamente, dedicadas ao nosso corpo, imagina isso. Olha a minha matemática, não sei se isso é verdade também, não importa. Se trouxer um pouco de consolo, vamos dizer que funciona. Porque para mim funciona.
Se eu pegar e me dedicar 1 hora num asilo, no fim de semana, não precisa nem saber onde é o asilo, é só seguir o Geraldo, segue o Edson, que vocês chegam lá. Fabinho. Se eu me dedicar 1 hora lá, vamos dizer que tem 25 residentes. Nessa 1 hora, eu distribuo sorriso, eu danço com eles, eu converso, eu escuto. O mais importante é escutar às vezes. Já são 25 horas da minha semana. Porque isso vai me multiplicar. Essa 1 hora vai ser multiplicada. Porque a gratidão de cada um vai voltar. E vai trazer harmonia. A natureza ela é toda cooperativa. Deus criou o universo com base na cooperação. Ele nem terminou a obra. Ele deu oportunidade a gente de concluir sua obra. Que seja uma pedrinha que a gente coloca. Já é bastante. Porque o planeta Terra, comparado com o universo, é menos que um grão de areia. Então, 1 hora no asilo, 1 hora que a gente se dedica a servir em nome de Jesus. Vai nos aproximar da lei de Deus e vai nos afastar da depressão, vai nos afastar dos maus pensamentos, das más influências, vai nos aproximar de quem? Dos mentores, de Jesus, dos espíritos simpáticos que oram por nós no outro lado da vida, que tentam muitas vezes colocar uma ideia que presta na nossa cabeça e a gente está ali, rock and roll. Não é, gente. Mas onde é que eu vou encontrar meu mentor? Onde é que eu vou encontrar Jesus? Aí é onde entra a parte trabalhosa da nossa vida, da nossa parte da criação. Tem que puxar as manguinhas, meus irmãos. Porque os nossos mentores estão lá. Eles estão nos hospitais, nas creches, nos asilos. E eles estão lá esperando por nós, para nos ajudar a curar nossa dor. O vazio que a gente traz na alma, que muita gente fala, isso também não é uma coisa de um determinado grupo, isso a gente encontra esse depoimento em várias camadas sociais, vários níveis da existência humana. Existe um buraco, existe um vazio que nada tapa. Que não existe um remédio, uma droga, um barco, uma moto, um avião que dê conta disso. Nós trazemos no fundo da nossa consciência as promessas que fizemos antes de encarnar. E a gente chega aqui nesse mundinho bonitinho, uma cidade grande, cheia de luzes, e a gente fica hipnotizado com tudo isso. E esquece o que a gente veio fazer. O que a gente veio fazer, gente? Cadê o negócio? E a gente esquece que a gente prometeu vir e trabalhar na obra de Deus. Fazer a nossa parte. Por menor que seja. Mas fazer com amor. E esse buraco que a gente tem não está no corpo. Por isso que nada do mundo físico consegue satisfazer isso. Essa ânsia, esse sentimento de que tem alguma coisa faltando. Essa felicidade que a gente persegue olhando longe quando ela está aqui perto. Isso se preenche com valores da alma. Esse mesmo autor que eu mencionei no começo da nossa conversa, Johann Hari, ele
faz um ponto no seu livro sobre os valores intrínsecos, que são também coisas que auxiliam para as pessoas se recuperarem da depressão. Isso, durante a pesquisa dele, ele chegou a essa conclusão. Os valores intrínsecos que ele fala é justamente as coisas da alma, o altruísmo, fraternidade, a gente pensar nos outros, não somente em nós, porque temos que amar o próximo como a nós mesmos. Não é deixar de amar nós mesmos. Mas não podemos esquecer que nós estamos aqui para auxiliar, para servir, em nome de Deus. Eu encontrei um poema sem autoria, eu gostaria de ler, se vocês me permitem. Está no telefone, eu não consegui printar, estava sem tinta. Imagina. Aí depois quer a harmonia da alma. Bom. E talvez possa nos trazer um pouco de esperança. Quando a treva te encerra e teus olhos lacrimejam sem legítima razão. Quando a vida te castiga, te humilha e te fadiga, te maltrata a ingratidão. Quando amigos te abandonam, quando a dor e a solidão te encurralam de repente, quando a mente perde o rumo, quando a gente perde o chão. O teu anjo te procura, mas tua alma está escura, você só vê quem te tortura, não vê quem te estende a mão. Abra o peito em prece, com fervor e sentimento. A esperança te levanta, fortalece e agiganta. Pois a alma iluminada se renova e engrandece. Veja agora ao seu redor toda dor e sofrimento. Junte quem está no chão, pois está nas suas mãos socorrer a quem padece. Pois a sua alma fica leve. Jesus Cristo te agradece.